Boa noite, vamos na Bíblia. Eu tenho uma mensagem muito legal aqui para a gente compartilhar, e eu quero falar aqui da história do profeta Elias e a viúva de Serepta. Nesse texto há três personagens principais, e nós vamos ver aqui que os três têm ações nessa história. Então nós vamos falar do profeta Elias, a viúva de Serepta, e você pode perguntar, mas quem é o terceiro? Na verdade não é o terceiro, é o primeiro, que é Deus. E a gente vai ver aqui a ação de Deus, a ação do profeta e a ação da viúva. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 24. Elias e a viúva de Serepta. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa, muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade.
linda essa história. Aí nós vamos analisar aqui esse texto, mas antes eu quero me apresentar. Eu sou Jadir Davi, sou pastor da Igreja de Nova Vida em Porto Seguro, na Bahia. E eu quero orar com você. Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti pela leitura da Tua palavra e pedimos a Tua bênção, Pai, a Tua graça, os Teus cuidados sobre nós, que sejamos alcançados pela Tua graça e misericórdia e que sejamos abençoados pelo poder da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ok? Quero pedir a você que fique atento, deixe Deus falar o seu coração. Certamente Deus vai usar essa palavra para abençoar a sua vida e a sua casa, tá bom? Então fique atento, vamos receber de Deus essa noite uma porção maravilhosa em nome de Jesus. Então vamos voltar no versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Eu quero parar aqui um pouco. Isso aqui é algo muito interessante, porque o que nós vemos aqui é que Deus, o Jeová Jireh, estava presente nessa situação. Uma mulher viúva, na época, era uma pessoa sem provisão. A provisão das mulheres eram os maridos. Quando o marido morria, a mulher não tinha provisão alguma. Não era como no dia de hoje, que tem pensão. Lá não tinha pensão. Então as mulheres não tinham nenhuma provisão e muitas vezes não tinha ajuda de ninguém. E algumas até morriam. Essa mulher aqui chegou a citar isso. Ela disse que o que ela tinha, né, era apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite numa botija, que ela ia fazer um bolo lá para ela e para o filho. Eles comeriam e depois morreriam. Era só aguardar a morte, porque não tinha provisão de mais nada. Mas veja que o Jeová Jireh, o Deus provedor, estava presente. E o que ele fez? Eu quero vir com você ao versículo 9. Veja aí. O Senhor está falando com Elias, então ele fala assim: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei uma mulher viúva que lhe dê comida. Uau! Isso aqui soa estranho. Uma mulher viúva, uma mulher que não tinha provisão de nada, iria alimentar o profeta. E foi a palavra do Senhor. Então o profeta faz o quê? Então a gente viu uma ação de Deus, Deus mandando Elias ir a Serepta, que ele já tinha ordenado a uma mulher viúva para o alimentar. É estranho, né? Na nossa cabeça, como uma mulher viúva? Se fosse uma outra mulher, uma mulher casada, uma mulher que tinha marido, que tinha posses, né, de abençoar o profeta, aí na nossa cabeça isso funcionava legal. Mas Deus faz coisas que nós não esperamos. Por quê? Porque Ele pode tirar coisas de onde não existe. Por isso Ele é Deus, por isso Ele é o provedor, por isso Ele é o Jeová Jireh, por isso Ele é o Todo-Poderoso. Então aqui, na nossa cabeça isso soa estranho, mas para Deus é tranquilo. Ele pode fazer todas as coisas. Então uma mulher viúva, para Deus, pode alimentar o profeta. Então o profeta faz o quê? Vamos ver a ação do profeta. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me aqui, traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Aqui tem uma coisa estranha. Como é que Elias sabia que aquela mulher era uma mulher viúva que estava apanhando lenha na entrada da cidade? Certamente as viúvas tinham alguma identificação.
Elias identificou, era uma mulher viúva apanhando lenha na entrada da cidade. Então ele vai, chama a mulher e pede ela para trazer água para ele. Na época, quem apanhava água eram as mulheres. Então Elias pede água, a mulher vai buscar, enquanto ela está indo, ele faz o quê? Volte para o texto, versículo 11. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comeremos e morreremos. A mulher foi apanhar lenha, mas ela disse que ela só pegou 2 cavacos. O que é um cavaco? Um cavaco é um pedaço de lenha, né? um galho seco, apenas pequeno, né? São 2 pedaços de madeira pequeno. Isso é, ela não tinha muita coisa. 2 cavacos eram bastante para ela cozinhar aquilo que ela tinha. Mas ela não sabia que ela estava diante do Deus Todo-Poderoso, do Jeová Jireh, o Deus da provisão, e ela também não tinha ideia de quem era Elias. Então, mas mesmo assim, o que a mulher fez? Ela obedeceu. Então aqui a gente vê a obediência do profeta, que Deus manda ele ir a Serepta, e o texto diz que ele se levanta e vai a Serepta. E depois a gente vê a obediência da viúva. Então o profeta obedeceu a Deus, a viúva obedeceu ao profeta. E Deus estava ali, agindo naquela situação. Então vamos voltar ao texto, versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-o aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. O profeta faz algo agora. Ele diz para a mulher fazer primeiro um bolo para ele. Ela tinha um filho. Ela era uma mulher. Ela era uma viúva. Certamente com uma idade avançada. Mas ele falou com ela assim: traz primeiro para mim. Essa mulher estava sendo testada. Essa mulher, que ela faz, ela obedece. Isso mostra que essa mulher era generosa. A avareza não estava no coração, na vida daquela mulher. Então ela, com a sua generosidade, ela obedece a palavra do profeta. E o que ela faz? Vamos voltar para o texto. Versículo 15 diz assim: foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. Deixa eu parar aqui. Nós vimos aqui 3 personagens principais e um coadjuvante, que era o filho da viúva. Mas o texto fala que comeram ele, né, Elias, o profeta, ela, a mulher, a viúva de Serepta, e sua casa. Não diz, não dá a entender aqui que havia mais pessoas na casa. Dá a entender que a casa dessa mulher tinha mais gente, mas a provisão era pouca. Mas o Deus, o Jeová Jireh, estava presente, cuidando de tudo, e ele estava levando provisão à casa daquela mulher. Deixa eu trazer isso para nós. Nós precisamos ser abençoadores.
nós temos que abençoar alguém. Nós temos que fazer algo por alguém. E às vezes o que acontece? Mas eu tenho pouco, eu vou guardar aqui, é para mim, é para minha casa e tal, eu vou guardar. Isso fala de um coração avarento. Precisamos ser generosos. E Deus vai abençoar a nossa generosidade quando nós entendermos que no pouco nós podemos ajudar alguém. Então, essa mulher viu a mão poderosa de Deus na sua casa, na vida dela, na vida da sua família. O Senhor levou a provisão e eles se alimentaram por muitos dias. Por quê? Por causa da provisão do Deus Todo-Poderoso. Então vamos voltar, verso 17. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. E agora? A mulher estava diante de um momento de muita alegria. Ela estava vendo a provisão do Senhor na sua casa. Ela estava vendo que o Deus poderoso, o Jeová Jireh, aquele que provê todas as coisas, estava presente na sua casa. E agora o filho dela adoece. E aí? Então ela pega o seu filho no colo e leva ao profeta. Veja aí o que ela diz. Versículo 18. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Então essa mulher vem com seu filho no braço e fala isso para o profeta. E o profeta agora estava numa situação difícil. Mas vejam só o que ele faz. Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava. E o deitou em sua cama. Agora era o profeta e Deus diante de um corpo morto. Aí o profeta faz o seu trabalho. Ele clama a Deus. Ele olha para o Senhor. E veja aí, verso de número 20. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Que legal! E agora? O Jeová Rafá estava presente, aquele que cura. Ele estava presente. Então quando Elias clama, o Jeová Rafá, ele responde. Ele devolve a alma ao corpo daquele menino e o menino revive. Aí a gente precisa trazer isso para nós. Nós ainda acreditamos nos milagres de Deus? Nós ainda acreditamos que Ele é todo poderoso de verdade? Nós ainda acreditamos que o Senhor pode ressuscitar alguém? Então o profeta Elias estava agora numa alegria só. Ele devolve essa criança para sua mãe, devolve a criança viva. Volte para o texto. Versículo 23.
Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Aqui, a Bíblia não fala o que aconteceu quando Elias entrega esse menino para sua mãe, mas certamente houve uma alegria tamanha. Aquela mulher deve ter ficado numa alegria grande. Por quê? Porque o seu filho estava vivo. O que significava esse filho para ela? Tudo. Esse filho era o seu companheiro, né? Já que ela tinha perdido seu marido. Esse filho era o seu amigo. Esse filho também era a sua provisão futura. Era um homem, seria o homem da casa no futuro. Então essa mulher estava agora numa alegria maravilhosa diante dessa situação. E o que ela disse ao profeta? Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Isso é maravilhoso, né? O trabalho de Elias foi reconhecido, a vida de Deus que ele tinha foi reconhecida, a sua intimidade com Deus foi reconhecida. E nós precisamos ser reconhecidos com essa intimidade que temos com o Senhor. Não intimidade com as coisas do mundo, mas intimidade com Deus. E Elias, quando chega, ele pede pão, pede água, pede pão para essa mulher. E a mulher não sabia quem era Elias, mas mesmo assim ela vai lá, ela ouviu a voz dele, ela obedeceu, ela foi lá, pegou a água, ela foi lá, fez um bolo para ele, ela trouxe, entregou para ele, e depois ela viu a provisão. Agora o filho morre, ela volta no profeta e tal. Quando o profeta agora devolve o seu filho, ela fala o quê? Ela disse: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Já tinha a ação de Deus ali, já tinha o mover de Deus na sua casa, mas ela estava ainda vendo Elias como natural. Mas agora ela viu que o poder de Deus era verdadeiro na vida do profeta. Muitas pessoas hoje não confiam mais nos profetas. Elas acham que não existem mais profetas, e quando ela recebe uma palavra profética, elas nem acreditam. Acredite na palavra do profeta que está diante de você. E aí, Elias traz o seu filho vivo. Essa mulher, num tom de alegria, ela reconhece que a palavra de Deus na boca de Elias era verdade. E que você receba essa palavra no seu coração. Que a sua vida, que a sua família sejam abençoados. Você e sua família abençoados pelo Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E que a provisão do Senhor seja sobre a sua casa. Que a sua família seja como a família dessa mulher, que possa receber a provisão do Senhor, do Todo-Poderoso. Que o Jeová Jireh esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Ok? Eu quero orar com você. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por esta palavra maravilhosa, palavra profética, linda, né, que o Senhor agiu lá em Serepta, mas Ele também age aqui, Ele também age aí onde você está. E depois diga para mim de onde você está recebendo essa palavra, onde você mora, diz aí qual a cidade você está, e que o Senhor Todo-Poderoso abençoe a sua cidade, abençoe o seu bairro, abençoe a sua rua, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, em nome de Jesus, ok? Vamos orar? Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti por Tua palavra, pedimos a Ti que esteja conosco, Senhor,
derramando graça e poder, que sejamos abençoados, que sejamos guardados, protegidos, Senhor, pela Tua mão poderosa, que o Senhor possa estar trazendo a provisão para a nossa casa, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós ouvimos falar de crise, Pai, mas que nós não venhamos conhecer a crise. Essa mulher estava num momento difícil, não chovia em Israel, mas essa mulher estava sem o marido, porque ela era viúva, ela tinha um filho, talvez um filho pequeno, Pai, ela tinha muitas dificuldades, mas o Senhor estava presente na vida daquela mulher, Pai, e ela passou por aquela crise, porque o Senhor estava ali. E eu peço a Ti, Senhor, que venha nos guardar, que venha derramar da Tua graça sobre nós, sobre as nossas famílias, que os nossos lares sejam abençoados, que o Senhor traga a Tua provisão sobre nós, Pai, que possamos, Senhor, a cada dia contemplar as Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a sua casa seja uma casa de bênçãos, em nome de Jesus. Um abraço. Fique com Deus.